E aí galera, estamos de volta para fazer mais um vídeo do LEGO Mindstorms. Depois de um tempão eu demorei para voltar, mas agora que eu retornei, tô com um fone novo, porque o vídeo anterior ficou uma droga, o áudio estava muito ruim, mas agora vai dar para fazer tranquilo. Uma consideração inicial só que eu gostaria de fazer antes da gente começar, que eu vou tentar falar rápido esse vídeo para aqueles que são meio ocupados, não fica aqueles vídeos de 15 minutos com o cara mostrando 500 exemplos. Então se tu não entender muito bem, fala aí que é fácil, eu faço outro vídeo se precisar, tranquilo? Então vamos começar falando agora sobre os motores nesse segundo vídeo do LEGO Mindstorms. O motor a gente vai pegar aqui no canto, certo? Nesse botãozinho, tu tá na primeira aba, tá, do LEGO. Para quem não está entendendo, tem que ver o vídeo anterior, o primeiro vídeo aula sobre LEGO Mindstorms. Então depois que nós colocamos eles, nós vamos perceber aqui, ó, tem que estar clicado, tá? Se tiver clicado do lado de fora, tu clica aqui. Esse botãozinho tem que estar apertado para tudo estar funcionando. Aí vai aparecer todas as opções aqui embaixo. O que elas representam? Aqui nós temos as portas, nas quais você deve ter conectado o cabo no seu robô. Depois que tu montou ele, deixa eu pegar aqui um exemplo. Depois que, por exemplo, tu montou o teu robô, certo? Se quiser, aqui tem várias opções para montagem da parte física dele. Tu vai ter que conectar nas portas. Na parte central, na cabeça do teu robô, vai ter as portas A, B e C. Vai estar escrito. Tem que conectar nessas portas A, B e C um cabo e ligar ele ao determinado motor. O motor é aquela partezinha que tem uma circunferência laranja com 4 buraquinhos e mais um no meio, que tu pode conectar coisas e fazer ele girar, certo? Então depois que tu conectar os cabos corretamente, se tu botar errado não vai funcionar, o programa vai dar problema, tá? Ele não vai conseguir rodar. Depois que tu conectar corretamente, tu vai selecionar as portas. Se tu selecionar só uma porta, por exemplo, selecionei só a porta C, o teu robô vai gerar só um motor dessa vez. Se tu botar em duas portas, ele está programando automaticamente os dois motores vão funcionar ao mesmo tempo, o motor B e o motor C. E se tu botar nos três motores, ele também vai funcionar com os três motores ao mesmo tempo. Tranquilo? Normalmente, quando se faz um robô para andar, se usa dois motores, um do lado direito e um do lado esquerdo, o B e o C, que aí tu define como que tu quer, qual que seja o direito e o esquerdo, e se usa normalmente o motor A para garra ou para tirar bolinhas ou para uma próxima função, tá? Normalmente é assim. Dizem alguns pesquisadores que o motor A ele funciona mais rápido depois de determinado tempo de uso, ele acaba funcionando mais rápido que o B e o C. Então essa combinação de usar o B e o C para caminhar e o A para uma terceira função, normalmente é convincente, tá? Beleza. Então nós selecionamos o B e o C. Qual que vai ser para o lado direito e qual que vai ser para o lado esquerdo? Aqui está do lado esquerdo, a gente está selecionando B. E para o lado direito, a gente está selecionando C. Tá? Tu pode trocar se tu quiser, só tu mudar as opções da posição. Aqui nós temos para ele ir para a direita, para a esquerda ou ir reto. Se tu deixar bem no meio, o robô vai funcionar com os dois motores ao mesmo tempo. Cada pouco que tu vai avançando para o determinado que tu quer, ou direita ou esquerda, ele vai fazer com que o motor, no caso B, o da direita, funcione menos, acho que é menos que o da esquerda. Então ele vai acabar se dirigindo para esse lado. Ele vai fazer uma inclinação para o lado que tu está mandando, porque ele faz o motor funcionar menos, certo? Se tu botar um giro completo, ele não vai funcionar esse motor, só vai funcionar esse. Então ele vai ficar rodopiando no mesmo local, tá? Se tu botasse para o lado oposto, ia fazer a função oposta. Aí se tu botar ao contrário, ele vai fazer o oposto do que está mandando. Então se tu deixar aqui no meio, ele vai ir para trás agora. Agora os motores estão funcionando para a parte traseira. Se tu botar para a direita, tu vai conseguir fazer um determinado tipo de giro. É interessante tu ir testando no teu robô essas opções para te conseguir entender melhor. Não vou mostrar aqui, para não ficou complicado conseguir mostrar com a webcam o robozinho e ao mesmo tempo fazer o vídeo, mas vai testando, ver o que acontece. Por exemplo, aqui ele faria uma curva mais para inclinado uma parábola pela direita. Aí pelo outro ele faz uma concavidade para baixo, se tu botar nessa opção. Testa aí que tu vai entender o que eu estou falando. Tranquilo? E se tu deixar nessa opção, ele vai trancar, tá? Então, por exemplo, tu motou motores iniciais aqui, tu montou uns 4, sei lá. Ele fez a função que tu estava querendo, por exemplo, ele foi para frente,
os dois motores. Aí depois tu quer que ele gire um pouco, ele girou pro lado direito. Aí depois tu quer que ele volte um pouco para trás. E aí depois tu quer que ele tranque, que os motores parem de funcionar. Então tu põe essa opção aqui, certo? Que ele para. Tranquilo, vamos deletar, lembra, é só selecionar eles e clicar no backspace do teu keyboard, teclado aí. Aí agora vamos pôr para frente, nós temos mais essas opções aqui. Aqui tu seleciona a força do teu motor. Detalhe, tu tem que analisar como que está a condição das tuas pilhas, certo? Do teu Lego. Se o teu Lego tiver com pilha completa, o 100, a potência máxima, vai ser bem rápido. Se tu botar com uma potência menor, ele vai ser, logicamente, mais fraco. Tem que cuidar também porque se tu põe muito fraco, ele não consegue girar. Principalmente se as pilhas já estiverem mais gastas. Com pilha gasta, uma potência de 100, ele vai funcionar como se fosse uma potência de 50 normalmente, tá? Então por isso que se tu puder, não for uma competição que conta o tempo, tenta deixar a potência menor para ti não gastar bateria. Na potência 100 ele gasta bateria muito rápido e também fica difícil de tu perceber o erro da tua programação. Aí fica uma dica. Na primeira vez que tu for fazer, que tu terminou a tua programação, montou aí o que tu queria, tenta botar as coisas mais devagar, o mais devagar possível, para te ver o que o robô realmente está fazendo e onde é que tu errou. Porque 80% da função do programador é ver o erro e não programar. Tranquilo? Aí aqui nós vamos ter a duração dessa rotação. Por exemplo, tu pode pôr em unlimited, ou seja, ele vai ficar girando para sempre até que apareça a próxima função. Por exemplo, aqui nesse caso ele vai ficar girando para sempre com uma potência de 67, o motor B e o motor C inclinando um pouco para a direita até que, digamos, até que o sensor de toque, como eu vou explicar em próximo momento, até que o sensor de toque identifique alguma coisa, certo? Até ele não identificar, o motor vai ficar girando. Tranquilo? As outras opções, dá para te perceber tranquilo, é em graus, certo? Esses graus, cuidado, é quantos graus que a roda gira. Então, por exemplo, eu vou botar inclinado para a direita e vou botar 360 graus, ele vai dar um giro completo. Não, nada a ver. 360 graus é quantas rotações a roda deu. Se tu botar uma roda maior, o teu robô vai andar mais. Se tu botar uma roda menor, o teu robô anda menos. Depende também do solo, quanto que é o atrito que ele está tendo com o chão. Então, em uma competição é sempre bom tu fazer um teste antes de como que ele está se deslocando, para não dar problema na hora da competição. Ele acabar andando mais do que devia. Tranquilo? Uh, Além disso, nós temos rotações. É exatamente a mesma coisa que o grau, só que ele é menos exato. Aqui, por exemplo, tu podia botar, eu quero que ele gire menos que uma rotação, mas não tanto, sei lá, vamos pôr 354,54, certo? É bem exato quantos graus que ele vai girar, no caso ele não aproxima. E rotações, ele vai transferir aqui, tu vai ter que utilizar é a mesma coisa que em graus, só que dividido por 360. Uma rotação são 360 graus. Aí fica mais complicadinho se tu botar desse jeito, certo? Eu prefiro utilizar em graus. Eu prefiro usar assim, fica mais fácil. Mas se tu gostar de rotações, não que é uma coisa tão precisa, também pode ser. E tu pode pôr também em segundos, não muda muito. Segundos aí ele vai fazer a tua função até que, por exemplo, finalize em 5 segundos. Ele vai andar para frente com uma potência de 67, muito inclinado para a direita, durante 5 segundos, tá? E aqui, que normalmente as pessoas não usam, não muda para muita coisa, é o break e o coast. O que isso aqui vai fazer? Olha, se tu quer uma coisa bem precisa, o coast, ele vai, depois de passar esses 5 segundos que tu mandou da função, terminou eles, os motores vão desligar. Então ele não vai parar. O robô não para depois desse tempo. Os motores desligam e ele, por inércia, acaba andando mais um pouquinho. É que nem tu jogar uma pedra. Depois que ela cai no chão, ela não para, ela vai quicando um pouco com o tempo. O break não. Ele finaliza a função, ele vai travar o motor. Ele vai como se fosse um freio trancar e ele vai parar bem naquele local onde é que tu queria. E é isso aí então, galera, que eu tinha para falar. Se quiser desligar o vídeo agora pode, tá tranquilo. Só uma recomendação final é que vocês tentem resolver o seguinte desafio que eu vou propor, para ver se vocês realmente estão a par das informações passadas nessa aula. O desafio então que eu vou propor como atividade prática é o seguinte: faça o seu robô, certo? Desviar de uma caixa colocada no meio do caminho. Pode ser, encontra aí
a caixa do teu Lego Mindstorms, pode ser um pote de cozinha, qualquer coisa. Faça o teu robô desviar disso e depois que ele desviar, ele continue o seu caminho normalmente. Esse é o desafio que eu propus. Pratica, vê se tu consegue, tira alguma experiência disso e depois volta aqui para ver como que eu vou resolver. Minha resolução, então, é basicamente a seguinte. Bom, primeiro a gente pega um monte de motores, tá? Porque nessa atividade aqui, que não tem sensor, não tem nada de complicação, é mais na mão mesmo, é botar um monte de motor e ficar fazendo o robô girar. A primeira coisa que você tem que fazer uma programação é ver o que tu quer, quais são as possibilidades de resolução e qual delas é a melhor. Se precisar, pode tentar resolver de várias formas para ver como que deu mais certo. Nossas possibilidades são as seguintes. Nós podemos pegar o nosso robô, fazer ele andar reto, certo? Estou representando aqui como se fosse o mundo real. O robô, ele foi andando reto e aqui ele pode fazer um quadrado para desviar. Possibilidade. Depois, tu pode fazer ele vir e fazer um triângulo e continuar. Outra possibilidade. Pode fazer ele fazer um círculo. É uma possibilidade. Se tu quiser, pode fazer ele pular por cima da caixa. É uma possibilidade, mas é muito complicado. Entretanto, se você quiser tentar, à vontade. Certo? Eu vou demonstrar aqui a resolução que eu considero mais simples, que é por cubo. Tem menos chances de dar errado. Certo? Então vamos tentar. Primeira coisa que você tem que pensar é que ele vai começar uma distância, que tu não sabe mais ou menos qual, uns 2 metros que tu colocou. Então vamos ver aqui no nosso robozinho quanto que isso representa. Uns 2 metros vai ser o que? 800 graus. É bom tu praticar, ver quanto que graus representam em metros, certo? Então testa aí e vê algumas diferentes distâncias para ter uma boa noção. Ele andou então essa distância, depois que ele andou, nós queremos que ele vire para a esquerda. Olhe para aquela direção. Para virar para a esquerda é só mexer aqui, portas corretas, vamos mudar a potência, para sempre ver o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado. Quanto mais devagar, melhor de olhar. Ele vai girar para lá. Quanto que a gente quer que ele gire para a esquerda? Digamos que em torno de uns 200 graus, algo assim, certo? Testa e vê quanto que vale. Girou. Agora eu quero que ele ande para aquela direção. Então pega o terceiro, faz ele andar uma determinada distância, em torno de 4. Andou essa distância, ele está nessa posição agora nosso robô. Eu pego o próximo, aí eu faço ele andar para a direita agora. Não andar, só virar, né? Ele veio, virou, veio e agora virou de novo no nosso quarto bloco. Agora eu quero que ele ande reto apenas, uma determinada distância, umas 4 rotações. Vai fazendo em casa, que eu estou fazendo meio desleixado só para mostrar. Então nós estamos com o nosso robô nessa posição. Agora eu quero que ele dobre para a direita de novo, né? Sem andar. Nesse próximo eu vou querer que ele ande reto, então ele está nessa posição aqui. No próximo eu quero que ele vire agora para a esquerda. Se pensa como se tu fosse o robô. Ele veio para cá, estava descendo, agora ele virou para a esquerda do robô. Está olhando naquela direção. E agora eu quero que ele ande para frente. Lembra de pôr um unlimited, porque a situação que eu botei é que ele ande para sempre, aqui no fim. E ele vai andar bem certinho. Qual que é a grande aprendizagem que tu pode tirar dessa programação? É quanto que as medidas realmente representam. Quanto que esses graus valem, quanto que as rotações valem. Para ti ter a tua primeira experiência com o Lego Mindstorm, saber o que acontece com a bateria depois que tu usa muito tempo. Se quiser usar o motor A e o motor C, ou o motor B e o motor A, à vontade, vai testando aí para ver o que acontece, o que tu pode tirar de informação. Use esses botões, faz experiência com eles, para ver o que tu pode aprender, certo? Uma coisa para aqueles que vão fazer o ABR é testar agora o tamanho do teu motor para ver se ele consegue passar por cima de um lápis, que esse é um dos desafios que ocorrem na prova do ABR, na modalidade prática, nível 2 e nível 1 em alguns estados, ele tem que o teu robô passar por cima de um lápis. Então mede também a potência dele com a diferente capacidade das pilhas que tu está utilizando, certo? Se tiver mais experiência em circuitos elétricos, tenta fazer pilhas em paralelo, pilhas em série, para conseguir ter o desenvolvimento do robô que tu quer. Tranquilo, galera? Esse foi o nosso segundo vídeo, primeiro vídeo de realmente explicação sobre Lego. Depois de tu lembra, baixar aqui no teu robozinho, certo? Para poder aplicar tudo isso. Vai experimentando e assista as nossas próximas aulas, que nós vamos estar desenvolvendo esses próximos itens, esses próximos aspectos e complicando realmente essa área incrível que é a programação. Valeu por assistirem mais essa videoaula, galera, e até a próxima.